bom dia a todos e todas. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Antônio Carlos Fontes dos Santos, que é professor titular na UFRJ. O Antônio fez a formação dele, primeiro ele fez graduação e mestrado na UFRJ, depois foi para a PUC no doutorado. Ele fez um pós-doc na UFRJ, depois fez um pós-doc nos Estados Unidos. Já como professor da UFRJ, ele passou um tempo também no Canadá, né? Então, ele é professor lá da UFRJ desde 2004. É isso, né, Antônio? Isso, perfeito. Tá certo. E há 2 anos se tornou professor titular. Beleza. Então vou passar para ele. Agradeço ele ter aceitado o convite. Ele vai falar para a gente hoje sobre espectroscopia e dinâmica de moléculas isoladas, usando partículas carregadas, radiação ultravioleta extrema e raio-x. Então, agora é com você. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Muito bom dia a todas e todas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar apresentando aqui um colóquio no Instituto, o Departamento de Física da UFRJ, né? Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu tenho desenvolvido praticamente a minha vida toda, desde a iniciação científica, mas os resultados são os mais recentes. Eu vou procurar assim dar uma introdução em alguns tópicos para alunos. Estou consciente que existem alunos de graduação presentes, então, para não ficar muito formal, então, em alguns momentos eu vou fazer uma introdução, acho um pouco mais geral. Então, o que eu vou falar, como a Carol já disse, na espectroscopia dinâmica de moléculas isoladas, né? Usando partículas carregadas, né, que são basicamente, eu vou concentrar em íons, que a gente tem no laboratório de colisões atômicas da UFRJ, e fótons também, que são experimentos que a gente realiza usando luz Stigler. Bom, para quem não é da área, sou de física atômica e molecular experimental, então, dizer basicamente o que eu faço, né? E por que eu faço isso, o que estudamos, o que eu estudo, e como, e os resultados, né? Aí vai entrar um pouco na parte mais, um pouco mais formal, mas acho que esse início, né? Dizer o que estudamos. Bom, eu estudo a interação da radiação com átomos e moléculas, né? Isso seria quase que, ou autoevidente, já que átomos e moléculas são os tijolos que constituem a matéria. E, ao mesmo tempo, nós estamos banhados por radiação. Então, estudar a interação da radiação com a matéria, e mais especificamente com átomos e moléculas isolados, é evidente, né? Mas eu vou me concentrar não em qualquer tipo de radiação, mas aquela que é dita ionizante, né? Então, a gente tem aqui um agente ionizador, que isso pode ser fótons. A radiação ionizante é definida como fóton ou qualquer partícula com energia pelo menos igual ou superior a 10 eletronvolts, né? Que é igual, 10 eletronvolts é superior ao potencial de ionização de vários sistemas. Então, por definição, qualquer radiação com energia superior a 10 eletronvolts é ionizante. E eu vou me concentrar aqui no ultravioleta extremo e raio-x, no caso de fótons, né? Mas também partículas carregadas, como prótons. No passado, eu já trabalhei com elétrons e pósitrons, hoje eu não vou falar muito sobre esse tema, e outros íons que a gente produz no nosso acelerador. Então, está aqui a representação do um agente ionizador, ele interage com um átomo, uma molécula, arranca um elétron, ioniza. E no caso de moléculas, aqui à direita, tem uma molécula que ficou simplesmente ionizada, ela pode ainda se dissociar ou fragmentar, né, com fragmentos carregados e nêutrons. Então, é basicamente isso que a gente faz, a gente estuda essa interação e os produtos dessa interação. Agora, por quê? Então, aqui eu estou me dedicando a falar um pouco mais do que eu tenho feito nos últimos 10 anos,
que é me dedicado a moléculas de interesse atmosférico, né, como os cloro, flúor, carbono. Então, a gente sabe que essas moléculas que contêm, como o próprio nome diz, átomos de halogênio, como o cloro e o flúor, e um átomo de carbono central, elas são usadas como refrigerante, né, em ar-condicionado, e são liberadas na atmosfera. Só que quando a radiação ultravioleta, né, do Sol, ela interage com essas moléculas, ela pode liberar cloro, e o cloro é muito reagente e pode destruir, entende? Destruir a camada de ozônio, e cria esse buraco, né, que é o buraco de ozônio. E por isso, na década de 70, teve o protocolo de Montreal, que resolveu controlar, né, o uso desses refrigerantes, né? Mas algumas dessas moléculas que são danosas não foram controladas, e uma delas, que eu vou falar também hoje aqui, que é o diclorometano. Eu tenho um artigo aqui recente na Leite, já tem 5 anos, que mostra como que o diclorometano ele não foi incluído no protocolo de Montreal, mas ela tem retardado a recuperação do buraco de ozônio, né? Então, essas moléculas ainda tem se buscado substitutos, né? Mas a gente sabe que a camada de ozônio tem se recuperado, mas a recuperação tem sido mais lenta, porque algumas dessas moléculas ainda contribuem, né? E mais recente, né, foi descoberta assim, evidências de que algumas dessas moléculas possam ser encontradas tanto em cometas como em alguns planetas, né? Então, você tem aqui o sinal do CCl2F2 e o CCl3F3, que, curiosamente, né, não tinha sido detectado até então fora da Terra. Muitas delas são feitas pelo homem, né? Mas conseguiram detectar algumas evidências dessas moléculas, e tem assim uma curiosidade, né? Tanto para a astroquímica, para a astrofísica e para a astrobiologia, né? Talvez temos aí algumas pistas da origem da vida, né? Isso, mas ainda é muito incipiente. Mas, de qualquer forma, já é um bom motivo para a gente estudar a interação da radiação com essas moléculas, né? Já no lado do íons, né, que eu também trabalho, né? A gente tem um acelerador. Uma motivação é a radioterapia, né? O que é isso? Então, normalmente, em tratamentos de câncer, principalmente aqui no Brasil, a gente usa a raio-x, né, que é a radioterapia, aqui à esquerda, é muito utilizado para um tumor. Então, você tem aqui uma representação de um tumor dentro do corpo, a uma certa profundidade, e para atingir esse tumor, se joga fótons de raio-x. A questão é que o fóton ele é absorvido, ele é atenuado, e você acaba afetando tecido saudável também. Então, uma pequena dose vai para o tumor, mas o tecido saudável também é afetado por essa dose, né? Então, uma alternativa à radioterapia, por raio-x, é usar prótons, por exemplo, né? Ou partículas mais pesadas, porque no caso dos prótons ou hadrons aqui, você tem que a forma como ele interage com a matéria, a dose, dependendo da energia que ele deposita no tecido saudável, é pequena, né? E aí vem o papel do físico médico. Se você sabe qual é a profundidade que está o tumor, o físico médico pode calcular qual é a energia do próton, né? E ele vai ter uma curva característica de depósito, que é chamada curva de Bragg. Tem um pico, né, no final da trajetória do próton, por exemplo, onde a dose é mais depositada. Então, você pode, de uma maneira mais eficiente, depositar a sua dose no tumor e minimizando a dose no tecido saudável. Então, a protonterapia já é utilizada, infelizmente ainda não no Brasil, mas, além da prototerapia, você pode usar ainda íons mais pesados, como carbono e oxigênio, e isso é uma das motivações que a gente trabalha, usa o nosso acelerador para estudar esses fenômenos que ocorrem dentro do corpo. Então,
A física de colisões atômicas, a gente estuda processos que ocorrem no universo, desde processos que ocorrem dentro do seu corpo ou fora, né? Na atmosfera ou em ambientes interestelares. Então, o mundo inteiro, né? O universo inteiro tem sempre radiação interagindo com moléculas. Né? Por isso que a gente estuda. Né? E como? Né? Como que nós fazemos e onde? Né? Então, eu tenho aqui à esquerda aqui, a foto do nosso acelerador, ele é pequeno, né? Ele é um acelerador eletrostático de 1,7 milhões de volts, onde nós aceleramos várias partículas da tabela periódica, quase todos, começando com prótons, né? Carbonos, oxigênio, vários projetos que tem as linhas. Né? Um acelerador pequeno, fácil de controlar, ele é amigável, né? O aluno, em pouco tempo, ele consegue sozinho pilotar o acelerador. Então, ele é muito interessante que um aluno, em uma semana de treinamento, ele já começa a pilotar o acelerador sozinho. Né? Mas, além da física com íons, né? A gente também usa fotos. E eu comecei a trabalhar no LLNS há mais de 20 anos atrás, né? No meu primeiro pós-doc, né? No antigo UV, né? Agora a gente está construindo o Sirius. Né? Então, muitos dos dados que eu vou mostrar foram obtidos aqui no LLNS, mas também em outros ciclos no mundo, como o Advanced Light Source, em Berkeley, né? Nos Estados Unidos, o Canadian Light Source, que eu passei um ano em 2016, né? No sabático, e o Soleil, na França. Né? Então, nesses laboratórios simples, onde eu obtenho a maioria dos meus resultados com foto. E como nós fazemos isso? Né? Então, uma das técnicas bastante conhecida, é a espectrometria de massas por tempo de voo. Isso aqui é uma simulação, é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Ítalo, que ele é a dissertação de mestrado, onde você tem o feixe incidente aqui, que pode ser fótons, mas pode ser prótons, ou elétrons, ou qualquer partícula, e você tem um gás, um alvo gasoso aqui, e você interage e produz íons. Né? Então, você tem um campo elétrico, para a direita você extrai os íons positivos, né, os fragmentos, ele voa, então um campo elétrico que atrai, puxa, e esse íon viaja numa região aqui de campos livres, e pelo tempo de voo, o tempo que ele leva para chegar até o detetor, que vai depender da massa, nós conseguimos fazer uma espectrometria de massas. Né? Essa é a parte convencional que nós já temos, e o projeto do Ítalo está estendendo para ânions. A gente quer, no futuro, em breve, medir também partículas, íons de recuo mais negativos, ânions. Né? A gente vai medir em coincidência esses processos, mas um desafio que a gente tem é que, quando você atrai os ânions, partículas negativas, você tem elétrons também, e elétrons eles acabam atrapalhando, aqui no nosso caso, e a gente tem que criar campos, né, magnéticos e elétricos, de tal forma que aqui em vermelho a gente impeça que os elétrons cheguem no detetor e que não surjam os nossos resultados. Então, esse é o projeto do Ítalo, está orientado por mim e pela professora Aline, e é basicamente um dos instrumentos principais que a gente usa. Não só esse, né, mas esse é um dos principais. Né? Então, começando, né, com fótons, a gente já, no curso de graduação, a gente aprende sobre o efeito fotoelétrico, que foi observado por Hertz, lá no século XIX, e Einstein, né, deu a explicação, deu os primórdios da mecânica quântica, explicou o efeito fotoelétrico. De fóton, incide no material e arranca os elétrons, que são chamados de os fotoelétrons. Né? E, já com o caso de moléculas ou átomos isolados, nós estudamos esse efeito fotoelétrico. Você tem um fóton, representado pela H, a sua energia, interage com o alvo molecular e arranca o elétron, ioniza. Né? Então, a molécula fica simplesmente ionizada, e esse aqui é o fotoelétrico. Né? Então, você tem aqui os níveis eletrônicos, né? Você vê um fotoincidente aqui na valência, ele arranca esse elétron, o fotoelétron sai, e a energia cinética desse fotoelétron, por conservação de energia, que é
a explicação que o Einstein deu, né? Então, vai depender da energia do fóton menos a energia de ligação, né, eletrônica, mas também tem contribuições vibracionais e rotacionais, no caso de molécula, mas esses termos aqui são geralmente pequenos. Em primeira aproximação, é a equação que a gente já conhece, que a gente aprende nos cursos de graduação, né, da energia do fotoelétrico, que depende da energia do fóton e da energia de ligação, que a gente aprende nos cursos de graduação como função trabalho, né, no caso de sólidos. Né? Bom, aqui um exemplo de um resultado da molécula de clorometano, que eu mostrei no início, que contribui para a destruição da camada de ozônio, resultados na espectroscopia de fotoelétrons dessa molécula. A gente jogou fótons, no caso aqui na molécula deuterada, a gente substituiu o hidrogênio por deutério, e eu vou mostrar mais tarde por que a gente usou a molécula deuterada, e a gente observou os fotoelétrons provenientes dos diversos níveis, né? E a gente teve colaboração do nosso amigo Alexandre Rocha, da Química, que é químico teórico, ele e o aluno dele, o Bruno, fizeram os cálculos, né, desses níveis de energia, e tem aqui os orbitais moleculares. Né? Mas o nosso objetivo não era aqui, era estudar os fotoelétrons, mas os elétrons hoje, que eu vou falar mais tarde, mas aqui é um exemplo de como nós estudamos o efeito fotoelétron hoje em dia. Né? Ainda que, no caso de uma molécula um pouco mais complexa, o alotano, ela é uma molécula que é utilizada como anestésico. Né? Você inala, é um líquido, né? Normalmente ela tem 2 carbonos aqui, vários átomos de halogênios, cloro, bromo, flúor. E essa molécula ela é despejada na atmosfera, assim, toneladas dela por ano, porque ela é utilizada como anestésico. Né? Então, a gente estuda essa molécula, a fragmentação dessas moléculas. Né? Então, você tem aqui, que joga um fóton, uma energia, nesse caso aqui, a energia do fóton é 76 eletronvolts, e vemos os caquinhos dela, né? Os pedacinhos delas, e catamos e vemos o que acontece. Mas nesse estudo em particular, a gente não está interessado apenas na ionização simples, mas na ionização múltipla. Ou seja, você joga um fóton na molécula e arranca Q elétrons, onde Q pode ser 1, 2 ou 3 aqui no caso, né? Porque não pode até ser mais, assim, só que a probabilidade é tão pequena, a gente só conseguiu ver esses 3 estados. Então, o que a gente estuda aqui, por exemplo, a probabilidade, uma seção de choque, de produzir estados de carga simplesmente ionizado, duplamente ionizado, triplamente ionizado. Então, basicamente, bem simples de entender. Para energias de fóton pequenas, aqui perto de 10, 20, 30 eletronvolts, a ionização simples domina, é quase 100%, é ionização simples, a molécula fica simplesmente ionizada, mas a partir de uma certa energia, quando acima do potencial de dupla ionização, você começa a arrancar 2 elétrons ou até 3 elétrons, e estuda isso em função da energia do fóton. Né? Mas por que a gente quer estudar isso? Aqui o papel interessante, a parte que nos motiva, é estudar a correlação eletrônica. Porque um fóton só, se você jogar apenas um fóton, ele não consegue arrancar 2 ou 3 elétrons. Ele só consegue arrancar 1 elétron. Mas só é possível arrancar 2 ou 3 porque os elétrons na molécula ou no átomo não são independentes. Eles falam entre si, conversam. Isso é a correlação. E graças à correlação eletrônica que nós conseguimos arrancar, ionizar dupla ou triplamente. Então, tem aqui os resultados, a gente tenta modelar e entender como que ocorre essa dupla ionização. Então, que para energias baixas, então, o modelo que a gente usa, você tem a fotoionização, o fóton vem, arranca o elétron, e você tem 2 processos que dominam. Um que a gente chama de shake-off, né, que é chacoalhar a molécula. Se a energia do fóton for suficientemente alta, o fotoelétron, esse primeiro elétron, ele vai sair muito rápido. E, como ele sai muito rápido, o estado final do íon não é perpendicular ao estado inicial da molécula,
Então, você tem uma probabilidade aqui, chamada probabilidade de Chekhov, que é esse produto interno, o estado inicial e final, que dá a probabilidade de você arrancar esse segundo elétron para o Chekhov. É um fenômeno puramente quântico, né? Mas uma outra maneira é o chamado two-step one, né? É um mecanismo de duas etapas, né? Onde, se o fóton for com uma energia um pouco acima do limiar de ionização, o fotoelétron vai sair bem devagarzinho. Só lembrar da equação que o Einstein lá nos ensinou. Vai sair devagarzinho e vai ter tempo de interagir com o segundo elétron. Então, nesse segundo modo, esse é o two-step aqui, que é duas etapas, é análogo à ionização por impacto de elétrons. Esse elétron que está ionizando o segundo elétron, está ionizando o íon que ficou, né? Então, a probabilidade para esse segundo processo ele é proporcional à seção de choque de ionização simples, mas por impacto de elétrons, né, desse íon. E, dessa forma, a gente consegue estudar a contribuição desses dois mecanismos. Então, eu tenho aqui a razão da seção de choque de ionização dupla. Aqui são os dados experimentais. Você tem, em azul, um modelo que é basicamente uma exponencial, muito simples, que trata do processo total. E aqui as contribuições do Chekhov, que domina em energias muito altas, e o processo do Step 1, que é o impacto de elétrons, que ele domina perto do limiar. E aqui também embaixo é análogo, só que com a ionização tripla, né? Então, aqui é bem análogo, você tem o Chekhov, mas você tem o two-step one, só que, nesse caso, esse elétron ele arranca dois elétrons, né? Então, ocasionando uma ionização tripla. Esses pontos que estão fora da curva não é simplesmente incerteza, mas porque essa molécula tem camadas internas. Então, aqui, por exemplo, é o bromo 3D, e esses processos de camada interna não estão previstos nesse modelo, e aqui você tem o carbono S, não estão previstos, e a gente vai discutir a camada interna mais depois, mas com esses modelos bem simples, a gente consegue descrever o processo de fotoionização dupla, né, ou tripla, que é o efeito fotoelétrico, onde você arranca dois ou três elétrons. Bom, a gente vai agora mover para a camada interna, né? Então, aqui no caso, que a gente chama de camada interna, que é um átomo de cloro, você tem a valência, a seção de choque de fotoabsorção, e a partir de uma certa energia você começa a arrancar elétrons de dentro. Aqui, por exemplo, o cloro 2P. Então, você tem a camada interna, aqui que a gente chama de shallow, que é a camada L, ou deep core, né, que são camadas mais profundas, como a camada K, um S, o nível S. Então, é só para se familiarizar com a nomenclatura, que shallow é a camada L e deep core é a camada K profunda, né? Mas quando a gente trata com moléculas e fótons, a gente tem a possibilidade, como o fóton é um processo ressonante, de criar fragmentos, né, específicos, quebrar algumas ligações em detrimento de outros, ser específico, né? Então, a gente tem alguns processos que a gente chama de o fóton ele atua como uma faca ou uma tesoura molecular, onde ele quebra ligações específicas, dependendo da energia. E a gente tem basicamente três tipos de especificidade: o elemento específico, o estado e o sítio específico, que eu vou falar rapidamente, né? O que é o elemento específico? Então, você tem o quê? Representando uma molécula triatômica, com três elementos distintos. Né? Então, se você pode excitar cada um desses elementos separados em camada interna com fóton, porque ele é ressonante, você pode escolher qual o elemento que você excita, e dependendo do elemento, se é o A, o B ou o C, você pode quebrar determinadas ligações. Isso tem várias aplicações. Você pode quebrar a molécula do jeito que você quer, não de uma forma desordenada. Então, você pode, mas claro que não é qualquer molécula que segue essas especificidades, né? Mas é possível. Uma outra é o estado específico, né? O mesmo elemento aqui, por exemplo, o B, elemento B, ele tem estados diferentes, né? Por exemplo,
2P você tem 3,5 e 1,5, são níveis diferentes. E se você cita um ou outro, você está excitando estados diferentes e a gente vai ver o que acontece. Se eu excito esse estado ou se excito o outro, o que acontece com a fragmentação da molécula. Isso tem também várias aplicações tecnológicas e física básica. Então, aqui é um exemplo do estudo que a gente fez no LNLS, de um gás refrigerante, que é o SUVA. Ele é usado em ar-condicionado, ele é um substituto dos clorofluorocarbonos. Ele não tem cloro. Então, você tem 2 carbonos centrais, flúor de lado, e aqui um flúor e 2H. Então, esses dois átomos aqui de carbono, perdão, eles estão em ambientes químicos diferentes, né? Esse cara aqui está sentindo a influência dos 3 flúoros. E esse outro carbono aqui da direita tem um flúor e 2 hidrogênios. Então, o ambiente que eles estão é diferente. Então, isso é um bom candidato à especificidade. Se eu excitar esse carbono, o que acontece? É diferente de excitar esse carbono. Então, a gente tem aqui um espectro de total ion yield, que é a produção de íons, que é análogo à fotoabsorção. E com nossos amigos da química teórica, a gente identificou que esse pico aqui, primeiro, A, é uma excitação desse carbono aqui, que está com flúor e 2 hidrogênios. E esse outro carbono aqui corresponde à excitação, esse pico aqui corresponde à excitação desse carbono, em camada interna. Então, a gente escaneou, né, desde a valência à camada interna e acompanhou os fragmentos, os atômicos, carbono, flúor e hidrogênio, e os fragmentos moleculares. O que a gente vê é que, se eu excito esse carbono aqui, eu tenho os fragmentos atômicos, por exemplo, a intensidade deles cai. Mas se eu excito outro carbono vizinho, a intensidade deles aumenta. Então, isso é uma evidência de que eu estou excitando ou fragmentando seletivamente, dependendo de que carbono eu estou excitando. Então, isso é uma área bastante de estudos, começou já na década de 90, mas ainda é bastante quente estudar quais moléculas são candidatas à fragmentação específica, né? Voltando aqui um pouquinho para uma molécula do dicloro, a gente pode arrancar 2 elétrons, como a gente viu, e ela se quebra. Mas a pergunta é aqui, como que ela vai se fragmentar? A gente pode medir em coincidência 2 fragmentos. Então, por exemplo, aqui a gente tem, nesse gráfico aqui, perdão, aqui, o cloro medindo em coincidência com CH2Cl2, um processo de 2 corpos. Esse cloro aqui saiu e a gente mediu em coincidência esse cloro simplesmente carregado com a outra parte da molécula. E a gente, medindo em coincidência, você tem essas figuras, essas ilhas de coincidência, e essa inclinação, ela nos dá informação sobre o momento, né, desses fragmentos. Então, você está vendo aqui que esse ΔT, que é essa largura, é proporcional ao P, que é o momento dessa molécula. E se a gente mede essa inclinação, isso em função da energia, nós podemos descobrir como que ela se quebrou. Como, por exemplo, eu vou pegar apenas um exemplo aqui. Esse processo aqui, CH2+, em coincidência com cloro. E tem aqui o valor da inclinação e alguns modelos. Então, tem, por exemplo, será que ela pode cair num processo que a gente chama de um decaimento de 3 corpos via separação de carga atrasada? O que é isso? Então, você tem a molécula duplamente ionizada. Então, na primeira etapa, ela libera um cloro neutro e libera uma certa energia 1,1. E na segunda etapa, esse cara aqui vai separar as cargas. Então, a separação de carga ocorre numa segunda etapa, é atrasada. Então, desprezando essa primeira etapa aqui, essa energia, a gente aplica física 1 aqui, né? Você tem 2 corpos. Então, por conservação de momento, o momento do cloro é igual e oposto ao momento do CH2+. Então, a inclinação que nós esperaríamos seria -1, porque é a razão entre os momentos, né? Mais P e menos P dá -1. Só que não deu -1. Então, aqui a gente está dando um pouquinho diferente. Então, será que é um outro mecanismo?
que é o que a gente chama de decaimento secundário, aqui nesse decaimento secundário, a separação de carga ocorre na primeira etapa. Então, olha só, ele libera o cloro carregado, aqui era neutro, ele carregado, e depois é que o cloro neutro é separado. A inclinação, o modelo que tem, a inclinação é totalmente diferente. Então, ajustando aqui um parâmetro K, que é basicamente as energias, razão das energias liberadas, nós conseguimos modelar o decaimento e, segundo esse modelo, essa molécula se fragmenta segundo esse modo, decaimento secundário, onde o íon neutro ele sai a posteriori. Então, dessa forma, a gente consegue descobrir como que ela se quebra após a fotoionização. Então, continuar alguns resultados, não vou entrar em muitos detalhes aqui, né? O que a gente chama de P-pico e o P2 pico, P-pico, aqui que essa sigla quer dizer photoelectron, photon-ion coincidence. É uma coincidência entre o fóton-íon, o íon, e o elétron, e a gente estuda isso em função da energia. Aqui o P-pico, né, assim, tem dois íons, o fotoelétron, fóton-íon, fóton-íon. Nesse caso, você tem dois fóton-íons, porque são uma ionização dupla, e a gente mede coincidência e a gente estuda isso em função da energia, e a gente descobre como que essa molécula se quebra. Né? Isso tudo dados do LLMS. Mas indo para a camada interna, né, a gente vai estudar alguns processos que a gente conhece como efeito Auger, e esse ano, 2022, está completando 100 anos da descoberta do efeito Auger. E ele foi observado, primeiramente, há 100 anos atrás, por Lise Meitner. Ela observou que o espectro, estudando o decaimento beta, né, você tinha algumas linhas contínuas e as linhas de conversão interna, e ela tem essas linhas aqui, que ela observou que hoje são conhecidas como linhas Auger. Né? E a explicação foi, a Lise Meitner foi a primeira a observar essas linhas, mas a explicação foi dada por Pierre Auger anos depois. E ele acabou recebendo todos os créditos, né? O processo leva o nome dele, mas como ela foi a primeira a observar, a gente deve dar crédito a quem merece. Então, a gente submeteu aqui para a Revista Brasileira de Ensino e foi recomendado para publicação, a gente só está aguardando a decisão final do editor, onde a gente conta a história da descoberta do efeito Auger e a gente dá os créditos a quem merece. A Lise Meitner foi a primeira a observar, então a gente propõe que o efeito não seja simplesmente o efeito Auger, mas o efeito Meitner-Auger, porque em homenagem a Lise Meitner, quem é o primeiro observou. Então, isso tem vários trabalhos na literatura, é um campo de disputa de história. Quem que leva os créditos, alguns defendem o Pierre Auger, outros a Lise Meitner, mas eu acho que ela, no mínimo, ela tem que ser lembrada que ela foi a primeira, a pioneira a observar. Então, esse é um trabalho que a gente deve sair esse ano na Revista Brasileira de Ensino. E isso tem a ver com o que a gente estuda, né? Então, o que é o efeito Auger? O efeito Meitner-Auger que a gente está propondo, é conhecido como efeito Auger, mas a gente está propondo chamar de Meitner-Auger em homenagem a Lise Meitner. Né? Então, a gente tem aqui à esquerda o processo de fotoelétron, o comum que a gente conhece, vem um fóton, arranca um elétron e sai um elétron injetado. Esse é o efeito fotoelétrico que a gente conhece. Mas, quando você tem uma ionização em camada interna, que esse fóton vem, esse elétron é ionizado de camada interna, você tem um fotoelétron, esse buraco aqui em camada interna pode ser preenchido por um elétron de uma camada superior. Ele decai e esse segundo elétron, excesso de energia, é emitido no segundo elétron. Esse elétron é chamado elétron Auger, que ele é diferente, embora os elétrons sejam indistinguíveis, mas tem características diferentes. O fotoelétron, por exemplo, a gente sabe lá por Einstein que a energia cinética dele é linear com o fóton. Já no efeito Auger normal, a energia dele é constante. Então, se eu mudo a energia do fóton, a energia do elétron Auger não muda. Por isso, eu consigo identificar quem é o elétron Auger, ou Meitner-Auger, como a gente propõe, ou quem é o fotoelétron. E, além do efeito Auger normal, existem outros efeitos, que é chamado ressonante, também é chamado de autoionização, onde, ao invés de ionizar o elétron, esse elétron aqui ele é ionizado, aqui a gente excita
para um orbital desocupado, é um processo ressonante, e, de novo, a gente tem aqui dois processos. O participante, onde esse elétron excitado decai, ele é chamado participante, porque o elétron participa da transição, e o espectador, onde esse elétron excitado ele fica ali paradinho, enquanto um segundo elétron decai e um terceiro é emitido. E emitir, a gente pode estudar, fazer espectroscopia UG, não só em moléculas isoladas, como eu faço, mas é uma área muito utilizada em materiais, por exemplo. Estudar aqui no gráfico bidimensional. A gente tem aqui, na vertical, a energia do fóton, que a gente muda, e a energia do elétron, a gente pode fazer. Então, a ionização direta, por exemplo, fotoelétrico, você vê uma linha diagonal, né, porque a energia cinética dele é proporcional à energia do fóton. O efeito OG normal ele é uma pequena ilha aqui de energia constante. O espectador ele tem uma pequena inclinação. Então, a partir desses estudos, a gente consegue estudar a dinâmica dessas moléculas, né? E uma área, um tópico quente, é a dissociação ultra rápida, né? O que é isso? Normalmente, o que a gente espera? Que quando você cita uma molécula, então você tem aqui uma excitação, né? Inicialmente, você espera que ele decaia, ele se desexcite e depois ela se dissocie, né? Mas, em alguns casos, quando essa curva aqui é muito repulsiva, pode ocorrer que a dissociação compita com o decaimento. Então, por exemplo, você pode ter uma fotoionização direta da molécula, aqui uma molécula diatômica Hb, essa primeira seta aqui contínua é uma fotoionização direta, e você tem uma dissociação molecular no íon A mais um B. Isso aqui é a dissociação com ionização direta. Mas você pode excitar de forma ressonante para o estado excitado, né? E o decaimento normalmente ocorre, ela decai aqui nessa região que a gente chama de Franck-Condon, né? Que é perto da região de equilíbrio, e esse é o decaimento molecular, que é o normal, que a gente espera. O que a gente vê no espectro é esse pico largo, porque ele pode ocorrer devido às vibrações em qualquer região aqui, tem uma inclinação, dá uma origem a um pico largo. Mas se essa curva for muito repulsiva, ela pode dissociar antes de que ocorra o decaimento. Então, ela dissocia, o buraco fica num desses átomos e o decaimento ocorre a nível atômico, né? E isso que é chamado de dissociação ultra rápida, dissocia antes do decaimento. E o tempo de dissociação pode calcular, não é difícil, a gente aprende isso no curso de mecânica, na graduação, segundo período, né? O tempo de dissociação, que é o tempo que ela leva para percorrer essa curva aqui, depende da massa reduzida desses fragmentos. Então, quanto maior a massa, maior o tempo. Então, se a molécula tiver componentes leves, esse tempo de dissociação pode concorrer com o tempo desse buraco, desse carinha aqui, e a gente tem a ocorrência desses picos finos, que são uma assinatura da dissociação ultra rápida, né? Então, o que a gente está vendo aqui é um desvio, né, o limite da aproximação de Born-Oppenheim. Em alguns cursos de graduação, a gente estuda a aproximação Born-Oppenheim, que é basicamente dizer que os núcleos são muito pesados, enquanto o elétron está transicionando, os núcleos são congelados, então as distâncias deles são fixas, né? Mas o que ocorre na dissociação ultra rápida é uma limitação da aproximação de Born-Oppenheim, onde os núcleos estão se movendo enquanto ocorre o decaimento. Então, tem uma dinâmica nuclear envolvida aqui, né? Então, esse é um processo que a gente estuda. Na literatura, um protótipo para estudar isso é o HCl, uma molécula diatômica. Então, aqui você tem um fóton, você excita a molécula HCl. No caso da dissociação ultra rápida, ela dissocia em H e Cl, e o buraco fica no Cl, né? E depois esse átomo de Cl decai de forma atômica. Então, esse é o trabalho do Sockel e da Nora Berra, em que fizeram a espectroscopia e eles mediram aqui, por exemplo, os fotoelétrons
Então, para várias energias dos fótons, você vê que alguns picos eles se movem. Esses que se movem são os fotoelétrons, estão aqui no gráfico bidimensional, essa linha. E outros estão aqui com energia constante, são os elétrons OG. E nesse caso aqui, você tem 3 picos, que é o singleto S, o singleto D e o tripleto P, que são uma assinatura do cloro atômico. Então, aqui foi observado o decaimento ultra rápido nessa molécula. E eles estudaram o HCl e o DCl, mudaram a massa, né, com o deutério ele tem uma massa maior, para estudar o efeito daquele tempo de dissociação. Ele está mudando aqui a massa efetiva, né, quando estuda moléculas com massas diferentes. Elas são iguais, na estrutura eletrônica igual, só a massa que é diferente. Então, o DCl, por exemplo, ele deve dissociar mais lentamente. A pergunta é, será que a dissociação ultra rápida ocorre em moléculas mais pesadas, já que depende da massa reduzida? Então, é aí que a gente entra, voltou de novo para a molécula de clorometano, estudou lá no síncrono, e será que essa molécula ela ocorre dissociação ultra rápida nela? Então, a gente estudou essa molécula, e aqui na borda do cloro, tem a ressonância aqui, e a gente mediu a energia cinética do cloro, do íon cloro mais. Então, você tem a energia cinética de translação dele, e quando você chega na ressonância, cai. Passa para o mínimo e sobe de novo. Né? Aí, o que é isso aqui? Então, a nossa hipótese é o que está acontecendo. É a dissociação ultra rápida. Você tem um cloro aqui que dissocia, e por conservação de momento, aqui tem o cloro e o elétron, uma massa dele é muito menor, por conservação de momento, a energia toda, quem carrega é o elétron G. Então, a energia do cloro vai ficar uma energia muito pequena. Então, esse mínimo aqui pode ser uma indicação do decaimento ultra rápido. Para investigar mais profundamente, a gente foi para o Canadá e estudou a molécula do diclorometano e a molécula do diclorometano deuterada, para alterar a massa dela. E a gente estudou aqui os picos, né, o espectro G. Você tem os fotoelétrons, que a gente mediu lá, que eu mostrei em azul achureado, e você tem esses picos aqui meio vermelho, não sei que cor é essa aqui, uma abóbora, e são os picos atômicos. Então, o que a gente está mostrando que mesmo uma molécula pesada, um pouco bem mais pesada como o de cloro, em comparação ao HCl, está ocorrendo a dissociação ultra rápida também. Então, isso é legal, está ocorrendo a dissociação, mas ela não ocorre em qualquer lugar, só ocorre nessa ressonância aqui e não ocorre na outra. Aqui do lado, a gente estudou nessa segunda ressonância, não ocorre. Apenas nessa ressonância aqui que ocorre essa dissociação ultra rápida. E a gente ficou feliz e vamos estudar até quando isso vale. A gente aumentou a massa da molécula. Né? Então, aqui, antes disso, a gente calculou a proporção. O diclorometano, você tem aqui 36% de decaimento é atômico, na deuterada, 25%. E essa diferença deve justamente à massa reduzida, que no caso do diclorometano deuterado, a massa reduzida é maior e o tempo de dissociação é mais lento, logo as proporções mudam. Então, de novo, aí, a gente aumentou a massa. Vamos botar um cloro a mais. Então, a gente pegou um hidrogênio, tirou esse hidrogênio e botou um cloro. Agora são 3 cloros. É o cloroformo, que também é um anestésico. E, de novo, a gente observou aqui a evidência de dissociação ultra rápida, esse pico aqui, porém com uma intensidade muito menor. E como esperado, já que a gente aumentou a massa dessa molécula. Né? Então, isso foi lá, a gente mediu no Canadá, e foi parte da tese de doutorado de um estudante. Né? Em frente aqui. Bom, indo em camada mais interna ainda, esse aqui foi no Berkeley, no Advanced Source, a gente estudou outra molécula, a gente botou mais um cloro, é o CCl4, e a gente estudou em camada interna, que é cloro 1s, energia muito alta, na ordem de 2800. E a gente estudou os fragmentos dessas moléculas em função da energia dos fótons. Né? Já estou caminhando. Bom, vamos para a parte mais interessante aqui, que é a questão de simetria. Né? A gente estuda simetria em física, é muito importante, né? Tem várias aplicações em vários ramos da física, e em física atômica e molecular não é diferente. Então, um exemplo da importância de simetria,
gente pega aqui, por exemplo, o paralelepípedo, você tem um cubo, ele é totalmente simétrico, né? Todas as arestas têm o mesmo tamanho. E se você fizer um gráfico aqui da energia potencial, pegar o centro de massa dela, em qualquer configuração que você coloque, são 6 maneiras, né? Você pode apoiar em 6 faces. Se você, não importa a face que você apoie, a energia potencial, a energia H, é a mesma. Então, você tem um nível que é degenerado, né? 6 vezes degenerado. Mas se você muda a simetria, uma das arestas é maior, o B, por exemplo, os níveis de energia gravitacional aqui já mudam. E se é uma molécula menos simétrica ainda, esse cara menos simétrico, muda completamente a disposição dos níveis de energia. Então, isso está mostrando que a simetria é muito importante para a estrutura da molécula e para os níveis de energia, né? Então, a gente vai estudar uma molécula muito simétrica, que é o hexafluoreto de enxofre. Ela é supersimétrica, né? E ela é usada como isolante elétrico, né? E ela também é muito usada na indústria elétrica e eletrônica, e ela não contribui para a camada de ozônio, mas ela contribui para o efeito estufa, né? Embora a proporção dela na atmosfera seja muito menor do que as moléculas como o CO2, que contribui para o efeito estufa, ela é cerca de 28.000 vezes mais potente que o CO2, por exemplo, que é a molécula do efeito estufa. Então, ela é 28 mais efetiva, contribui de forma 28.000 vezes mais para o efeito estufa. Então, a gente vale a pena estudar essa molécula, né? E, já que voltando aqui um pouquinho para os estudantes, quando a gente está falando de transições eletrônicas, a gente está falando sempre de dipolos. É um modelo que a gente tem um dipolo. É um dipolo, né? Você tem uma separação de carga, positiva e negativa. Você tem um momento de dipolo, física 3, né? A carga aqui e a distância entre elas. E quando você tem esse dipolo oscilante, ele é uma antena que emite ou absorve radiação. Então, quando a gente está falando dessas transições, a gente tem um modelo de dipolo elétrico, a molécula, o átomo, e a gente tem uma coisa chamada força do oscilador, que é essa grandeza, esse número aqui que não é força, não tem dimensão de força, ele é um número, né? E ele é proporcional ao módulo ao quadrado do momento de dipolo. Mas qual o significado físico dele? Ele é um número que diz: quanto maior esse número, mais intensa é a transição. E se esse número for zero, for nulo, a gente diz que a transição é proibida por dipolo, né? E para explicar isso, a gente, ano passado, fez um artigo de novo na Revista Brasileira, explicando a origem clássica desse número, né? Da força oscilador, e ele obedece à regra de soma, né? Se você somar sobre todos os estados, você vale 1. Então, em física atômica, quem estuda a transição está estudando a força do oscilador, que ela te dá a intensidade da transição. Isso aqui é um outro artigo, também didático, que a gente aplicou no poço de potencial infinito, né? Que a gente vê no curso de física moderna, no início de mecânica quântica. A gente sabe que o poço de potencial infinito ele é simétrico em relação à origem, né? E a gente estuda, a gente vê lá a paridade, os estados têm paridade bem definida, par e ímpar, mas a gente para por aí. A gente não estuda a espectroscopia disso daí. Então, nesse artigo aqui, que é introduzindo o conceito de força atômica, de força do oscilador em mecânica quântica, a gente pegou o potencial infinito, né? Com as soluções são bem conhecidas, e fizemos essas continhas aqui. O operador X, que é o dipolo, a gente calculou esse carinha aqui. Então, o que tem aqui? Você tem o integrando, que é o estado, uma transição de 1 para 2, por exemplo, o estado fundamental para o primeiro estado. Quando você faz o sanduíche da função de onda, estado inicial e final, com X, você tem essa distribuição aqui. E quando você integra, que é essa força oscilador, dá um número diferente de 0. Isso está dizendo que você consegue fazer essa transição do 1 para 2. Mas do 1 para 3, os orbitais de mesma
ímpar, de energia ímpar, eles têm a mesma paridade. Então, quando eu faço aqui o nível 1, o nível 3, o nível 5, eles têm a mesma paridade, e quando eu multiplico por x, eu tenho essa função aqui que é ímpar com relação à origem. Uma função ímpar, e quando eu integro, uma função ímpar dá zero. Então, nesse caso, a força do oscilador é nula, ou seja, eu não consigo fazer uma transição dipolar do nível 1 para o nível 3. Eu só posso de um nível ímpar para o par e de par para ímpar. Então, essa é uma aplicação de mostrar nível de gradação, o que é uma transição permitida ou proibida. Né? E a gente aplicou na molécula do SF6, no Laboratório Nacional de Luz Síncrono. Então, a gente estudou aqui, né, camada interna, você tem esse piquinho aqui, que é esse ombro, que é uma transição proibida. Por quê? Porque o estado inicial tem a mesma simetria do estado final. E como o operador de polo ele é ímpar, quando eu faço essa integral, dá zero. Então, essa é uma transição proibida por dipolo. E esse pico enorme é uma transição permitida porque os estados têm simetrias diferentes. Mas se ela essa transição aqui pequenininha, se ela é proibida, por que ela ocorre? Ela é proibida por dipolo. Mas essa molécula, como ela vibra, os modos vibracionais dela mudam ligeiramente a simetria e, de fato, essa transição ocorre, mas com uma intensidade muito pequena. E qual é interessante disso? A gente estudou a fragmentação da molécula aqui e a gente viu que ocorre mudanças, olha só. Quando chega nessa ressonância proibida, o padrão de fragmentação muda completamente. Olha que interessante. Então, eu estou mudando com enxofre, por exemplo. Ele é praticamente muito pequena a produção dele. Quando eu chego na ressonância proibida, um pico, ele é produzido, e quando eu saio, ele cai de novo. Então, está acontecendo alguma coisa nessa transição proibida aqui. Para investigar mais profundamente, a gente foi para a França, no Soleil, que aqui está trabalhando em condições de resolução de estado da arte, tanto da energia do fóton quanto do elétron. A gente tem esse gráfico, de novo, bidimensional que eu mostrei antes, só que a gente vai em camada interna, enxofre 1s, e de novo aqui você tem a transição proibida, aqui a energia do fóton e aqui a energia cinética dos elétrons. Agora a gente está medindo a energia cinética. A transição proibida, que é escala logarítmica. Tá? Então você tem essa ressonância aqui e tem a ressonância principal. A gente está interessado aqui nessa ressonância proibida e a gente estudou, a gente pegou uma fatia disso aqui, você tem o espectro, e a gente acompanhou a intensidade desses picos, está aqui mostrando a intensidade desse pico aqui, e tem o máximo da ressonância, e a gente observou esses dois efeitos aqui embaixo que são totalmente novos. E o que ocorre? Se eu pegar a posição desse cara aqui, ele não tem uma dispersão linear. A dispersão dele é em forma de S. Opa, o que é isso daí? Então, isso é uma assinatura da dinâmica molecular. Então, no caso, a energia, em vez de ir para o fotoelétron, ela está sendo transmitida para os núcleos e os núcleos estão se movendo. Então, é uma dinâmica nuclear aqui. E você vê também aqui que perto da ressonância, a largura desses picos passa por um mínimo. Então, está acontecendo alguma coisa aqui e é isso que a gente está vendo, o papel da dinâmica molecular, né, que nessa molécula acontece bastante. Né? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, ocorre exatamente no pico principal, mas acontece. A ideia aqui é que a gente está estudando a dinâmica, né? Os núcleos estão se movendo, ou seja, a aproximação de Born-Oppenheim não vale aqui. Já caminhando já para o final, eu falei de fótons, vamos falar dos hadrons também, né? Que é o próton e feixes mais pesados. Então, aqui eu estou estudando um projétil carregado interagindo com átomo, molécula, eu ionizo a molécula, mas agora o projétil também pode ser ionizado. Ele pode capturar um elétron, ele pode perder um elétron, ele pode não acontecer nada com ele. E dependendo desse parâmetro J aqui, você tem a ionização direta, onde o projétil não muda a carga, a captura eletrônica, onde a carga dele diminui, né? Ou a maior, quando ele perde. Então, são vários processos que ocorrem, né?
E nessa ionização direta, a gente tem um momento transferido para o elétron. Você tem um I com a velocidade V, carga Q. Você transfere um momento em primeira ordem, depende da carga. Quanto maior a carga, maior o momento. Depende da velocidade, inversamente. E desse parâmetro aqui, que é o parâmetro de impacto, né? Isso a gente aprende no Jackson lá. Então, a ideia aqui, eu estou mostrando aqui a ionização por próton, medido na UFRJ, comparando com fótons, naquela mesma molécula do diclorometano. E, usando o momento transferido, eu vejo aqui que a intensidade da fragmentação são exatamente iguais, segue um padrão, se eu comparo pelo momento transferido. Então, se eu coloco o momento transferido pelo fóton ou pelo próton, a fragmentação é igual, segue o mesmo padrão, e a gente ficou muito feliz por esse trabalho. Foi a primeira vez que, até onde eu sei, que essa comparação direta entre prótons e fótons foi feita, né, dessa forma direta. E, de novo, mudando aqui para um feixe mais pesado, o oxigênio, né? Aqui a gente está estudando a interação de feixe de oxigênio com metano, que é uma molécula que é emitida pelo arroto aqui da vaca, né? Ela come capim, emite metano, né? Ou o pum da vaca, e esse metano ele contribui para o efeito estufa, né? E então a gente sabe disso que a criação de gado em larga escala contribui para o efeito estufa. E o oxigênio ele é uma componente dos raios cósmicos. Então, quando esse metano vai para a atmosfera, você vê raios cósmicos interagindo com essa molécula e pode alterar toda a química da atmosférica. Por isso, a gente estuda, simula os raios cósmicos através do oxigênio interagindo com metano no laboratório, né? E, finalmente, aqui o último, com a molécula de água, né? De novo, aqui é oxigênio, só que em vez de metano, aqui é a água. E por que a água? Porque o nosso corpo é composto por água. Nós somos 70% de água. E o feixe de oxigênio ele é usado também, ou pode ser usado, para a radioterapia. Lembrando aqui aquele gráfico que eu mostrei no início. Se eu uso fóton, eu deposito uma grande dose em tecido saudável. Mas se eu uso próton aqui, eu consigo depositar mais no tumor. Se eu uso carbono, que é mais pesado, olha só, a curva em vermelho aqui do carbono, eu localizo mais a minha dose e oxigênio eu localizo ainda mais. Então, se eu uso um projétil de massa alta, eu consigo destruir o tumor, minimizando o dano nos tecidos saudáveis. E como o nosso corpo é feito de água, a gente fez esse estudo de oxigênio com água e a gente estudou esses processos, né? Então, era basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que já 11 horas, eu acho que terminei um tempo. Só agradecer aqui, dar crédito a quem trabalhou comigo. Eu tenho aqui os colaboradores, a professora Viviane, o Vitor, que é pós-doc, o aluno de doutorado, o Bernard, o Ítalo, de mestrado, alguns colaboradores, o Alexandre, que é químico teórico, a Aline, Marcelo, colaborador do Canadá, e ex-alunos aqui, né? Então, é basicamente isso, né? Então, a gente estudou essa ionização e excitação, é um campo aberto, a física atômica e molecular é uma área central que contribui para todas as outras áreas, como matéria condensada, física de plasmas e assim por diante, né? Então, é isso aí. Então, termino por aqui. Obrigado. Obrigada, Antônio. Legal, muita coisa, né? Vou convidar o pessoal para ligar os microfones para a gente agradecer o Antônio. Obrigado. Então, a gente abre para perguntas agora. Quem tiver pergunta, por favor, levante a mão aí no Zoom. Eu posso começar com uma. Quando você citou o Soleil, o síncrotron da França, você falou que lá tinha mais precisão, né? O que você vai ter, você vai ganhar com o síncrotron novo, o Sirius, em relação às suas medidas aqui? Você vai ganhar mais precisão? O que vai mudar? Isso. Então, o síncrotron novo, né? Primeiro que ele vai atingir energias mais altas, né? Então, ele vai ter posso estudar
em camadas internas, fez com mais intenso, né? Então, processos de camada interna são raros, né? São choque pequeno, então ganha intensidade, né? Então medidas mais rápidas, e resolução, né? Também resolução, porque ele é um síncrono de última geração, e eu vou ganhar também em resolução. Então, a gente vai conseguir estudar alguns processos que não é possível quando a resolução é baixa. Então, você tem acesso a alguns processos cuja resolução é muito importante. Quando eu mostrei do Soleil, você está trabalhando com resoluções de... no caso, você está interessado em decaimento ultra rápido, você tem níveis de energias que têm resolução de 1, 2 eletronvolts, né? Que é muito difícil nessa faixa de energia. Então, você consegue medir e estudar com maior precisão esses processos. Então, vai ser um grande avanço para a espectroscopia atômica e molecular. Então, vai ser ótimo. Estou ansioso. Que bom. Gustavo. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo. Primeiro, agradecer ao professor Antônio pela palestra, muito, muito interessante o seu trabalho. Eu estava com uma dúvida quando você explica fotoionização, bem lá no início, você falou que existem dois tipos de processo, né, que é o shake-off e esse segundo que é two-step. Isso, exato. Perfeito. Eu queria saber, existe alguma condição para aumentar a probabilidade de um processo ou outro, um mecanismo ou outro, ou eles independentemente vão acontecer sem controle? Boa pergunta, excelente. Bom, a gente não consegue... a única maneira que eu posso privilegiar um ou outro é pela energia do fóton, né? Então, por exemplo, o two-step ele ocorre perto do limiar. Então, ele aqui perto do limiar de dupla ionização, 100% do processo é basicamente two-step. É análogo a uma ionização com impacto de elétron. O shake-off aqui, ele praticamente não contribui. Agora, como a ionização com impacto de elétron cai, quando a energia do fóton é muito alta, eu começo a privilegiar o shake-off, que é um processo puramente quântico. Então, a única maneira que eu tenho de beneficiar um em detrimento do outro é pela energia do fóton, né? O que eu posso também aumentar, mas aumento os dois juntos, que é o papel da correlação eletrônica. Então, no caso de molécula, o que interessa aqui são números de elétrons, né? Mas não só o número de elétrons absolutos, mas a distância média, né, entre eles, ou volume molecular. Então, a ideia é que eu tenho uma densidade muito alta de elétrons, um volume pequeno, e eu começo a beneficiar esses processos. Mas, nesse caso, eu aumento os dois. A única maneira que eu consigo beneficiar um é pela energia do fóton. Eu não sei se eu consegui explicar. Não, não foi perfeito, ótimo. Muito obrigado. Mais perguntas, comentários? Talvez eu possa fazer mais uma. Quando você citou o efeito estufa como motivação para o seu trabalho, né? Isso. Você consegue fazer alguma extrapolação dos resultados que você tira? Sei lá, você conseguiria diminuir ou não o efeito estufa a partir dos resultados que você tira, ou é muito difícil? Não, dos meus resultados, não. Eu não consigo... diretamente eu não consigo, né? A nossa ideia é fornecer dados para os físicos atmosféricos e os químicos, né, que eles vão estudar a química ambiental lá das atmosferas. Mas a partir dos nossos dados, eu não consigo dizer qual é a molécula melhor, né? O que a gente sabe é que se tem cloro, ela vai prejudicar mais o efeito camada de ozônio, e dependendo das ligações químicas, do CH, por exemplo, das frequências, vai prejudicar o efeito estufa. Para
determinar isso, eu precisaria fazer espectroscopia vibracional, né? E que eu não faço, né? Isso já é radiação não ionizante e eu não conseguiria. Com os meus dados, eu não consigo. Tá. Não, mas tudo bem, é justo. Você usa como motivação e aí passa, né, os dados para outros. Eu só queria entender se dava para extrapolar nesse sentido. Isso. Beleza. Mais alguma pergunta do pessoal que está aí? Então, eu agradeço mais uma vez, Antônio. Valeu. Eu que agradeço. É uma honra para mim poder estar conversando aqui com vocês e agradeço e desejo um ótimo final de semana para vocês. Obrigada para você também. Eu vou parar a gravação aqui.